Olá, amigo e amiga, tudo bem? Poxa, que legal eu poder estar aqui junto com você e também você poder estar aqui junto com a gente para essa programação especial dessa semana. Espero que a sua vida seja extremamente abençoada, assim como a minha já foi abençoada ao preparar aqui as mensagens, e que você possa separar esse tempo já designado para estarmos juntos aqui estudando a palavra do Senhor e em oração também. Deus abençoe você no seu lar, ok? Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, Gênesis capítulo 4, verso 1 até o verso 5. Gênesis capítulo 4, verso 1 ao verso 5, será de onde nós vamos tirar aqui as lições para a nossa vida espiritual. E como é no nosso costume, a gente não pode ler a Bíblia sem orarmos. Então vamos falar com Deus? Querido Pai, agora que nós vamos abrir a Tua Palavra, fala ao nosso coração por meio dessa mensagem que o Senhor já nos deixou há tanto tempo. Da forma como o Senhor inspirou Moisés a escrever, ilumina nossa mente para entender aquilo que ele escreveu segundo a Tua vontade. É o que nós pedimos por Jesus. Amém. Vamos então ao texto bíblico. Gênesis capítulo 4, verso 1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Essa concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no final de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Querido, esse texto para mim, ele diz algumas coisas assim maravilhosas. E eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Esse texto faz uma pergunta. Sua religião, sua vida religiosa, ela é cristã ou ela é pagã? Você vai dizer: mas pastor, como é que eu sei disso? Como é que eu identifico isso? É simples. A forma como você devolve a Deus aquilo que Ele já te deu. A maneira como você expressa a sua gratidão, os seus sentimentos para com Deus, diz claramente quem Deus é para você, quem você é para Ele, e a forma como você enxerga a vida. E esses rapazes, esses dois homens, que aqui no texto já são apresentados como dois homens já adultos, não crianças, eles demonstram isso claramente. Como eles enxergavam a vida espiritual. Então eu quero, neste momento, estudar com você a fidelidade de Abel e a infidelidade de Caim. Dois pontos me chamam a atenção. Primeiro, eles eram iguais em várias coisas. Primeiro, eles eram ambos filhos do Filho de Deus. Eram filhos de Adão. Adão mal tinha saído do jardim do Éden, fazia poucos anos que Adão havia saído de lá. Portanto, Caim e Abel nasceram melhor do que eu e você, tá? Porque eles não tinham 6.000 anos de pecado nas costas. Eles não tinham 6.000 anos de tendências herdadas e cultivadas dos pais. Pelo contrário, nasceram, como eu disse, muito melhor do que eu e você. Tinham muito mais privilégios do que nós temos. Outra coisa, ambos foram chamados para ofertarem ao Senhor. Eles entendiam o plano da redenção. E Deus só podia ser honrado e glorificado se eles levassem a oferta. E eles sabiam qual era a oferta que Deus queria, a ovelhinha. Só há remissão se houver sangue derramado. Então, era isso que eles deviam fazer. O curioso é que os dois entendiam isso e levaram uma oferta. Mas aí vem a diferença. Sabe qual é a diferença na vida humana? Não é o que você tem, não é onde você está, não é do pai e da mãe que você nasceu, do país de onde você veio, não. A diferença está sempre no coração humano. É o coração humano que vai determinar o destino de cada um de nós. É o que está dentro da gente. Isso está bem claro no relato bíblico. Curioso é o seguinte, Caim trouxe uma oferta. Ele foi lá para expressar. Interessante que tem gente, mesmo na igreja, que mesmo professando o cristianismo, nem igual Caim faz, nem levar a oferta leva. Então Caim deu esse passo, levou a oferta. Só que ele levou que oferta? Uma oferta que Deus não pediu. Como é que Caim enxergava Deus? Ele era um revoltado. Ele olhava para Deus e dizia assim: Senhor, o Senhor é injusto. O Senhor foi injusto com meu pai e com a minha mãe. Só porque comeu um fruto, o Senhor os expulsou do jardim? O Senhor também nos mandou para essa terra e amaldiçoou a terra. Eu já posso ver aqui os detalhes da maldição. O Senhor não é bom.
O Senhor foi injusto com eles, como está sendo injusto comigo. Então ele foi e ofereceu a oferta na perspectiva da revolta. O curioso é que Abel fez já exatamente o contrário. Abel olhava para aquilo que Deus fez e pensava o seguinte: nossa, como Deus foi bom conosco. Deus podia ter matado meu pai e minha mãe, eu podia nem ter nascido. Mas Deus foi tão bom que ele expulsou os meus pais de lá, mas ele disse: eu vou morrer no seu lugar. Eu vou morrer por você. Então a melhor ou a única coisa que eu posso fazer é oferecer a ovelha para agradecer essa bondade que Deus me deu. Deixa eu fazer uma perguntinha para você. Como é que você enxerga a Deus? Deus para você é aquele que é justo, é aquele que é bom, que a sua misericórdia dura para sempre? Ou você vive pelos cantos da vida dizendo: ó vida, ó azar, por que a minha vida é assim? Por que eu sou pobre? Ai, por que o meu pai morreu? Por que a minha mãe morreu? Ai, por que eu tenho doenças? Lembre-se de uma coisa: Deus não consegue ser injusto, nem com os seres que são perfeitos, e muito menos conosco que caímos em pecado. Deus é justo o tempo todo porque Ele não muda. Você pode não saber as respostas que você tanto deseja, mas Deus já sabe. Deus não vai te dar nessa vida. Por isso que nós vamos ter o milênio lá no céu, para Deus responder todas as nossas questões. Abel compreendia isso. Ele não entendia tudo, mas ele dizia o quê? Um dia o Senhor vai me responder. Por isso ele levou uma oferta de gratidão, de coração aberto. Senhor, muito obrigado pela sua bondade. Outra coisa que me chama a atenção: Caim levou a oferta, mas a oferta que ele queria. Abel levou a oferta que Deus queria. Eu já mencionei, Deus já havia dito: vocês só podem me adorar se trouxerem a ovelhinha. Só que Caim, ele pensava o seguinte: Senhor, eu já estou levando, já estou fazendo esse favor, aceita o que eu estou levando. Curioso é que Ellen White diz o seguinte: Caim, ele levou uma oferta tão assim, que ele não levou sequer dos melhores frutos. Pegou lá abacaxi, mamão, o que tinha na mão, ele levou ao Senhor. Só que, é claro, não era o que Deus queria. O curioso é que o texto bíblico diz o seguinte, que Abel não somente levou uma oferta, ele levou das primícias, daquilo que era o primeiro, o melhor que ele tinha, a melhor ovelha, foi o que ele levou. Queridos, tem alguns de nós que queremos levar ao Senhor qualquer coisa, como se Deus fosse o leve da cidade, como se Deus fosse, né, o depósito da minha vida. Não, não é assim. Deus é a melhor pessoa da minha existência, portanto Ele merece o meu melhor. Eu aprendi uma coisa com as mulheres. Nós, quando casamos, a gente até, né, aquele negócio, não, vou agradar minha esposa. A gente quer levar um presente. Mas muitas vezes nós homens damos o presente que a gente quer dar. Aí mulher, você que está aí do outro lado da câmera, eu te pergunto, o que é presente para a mulher? Garfo, faca, colher? Isso é presente para a esposa? Não, claro, eu já sei que você está dizendo, não, pastor, de jeito nenhum. O que é presente para uma esposa? Sapato, roupa, dinheiro, sei lá, tantas coisas que vocês podem dizer. Então vejam só, queridos, se eu magoo minha esposa quando eu dou um presente que ela não quer, você imagine a pessoa mais importante do universo que deu a vida dele pela nossa. Então, por favor, leve a Deus aquilo que Ele pediu. Ellen White diz claramente o seguinte, o Senhor nos honrou com posses. O Senhor encheu as nossas mãos com as suas bênçãos. Para quê? Para que dessas bênçãos nós possamos devolver a Ele e a pregação do Evangelho seja feita. Não leve ao Senhor uma oferta que Ele não pediu. Leve aquilo que Ele prescreveu. Dessa forma Ele será honrado e glorificado. Outra coisa que chama a nossa atenção também, como Caim enxergava Deus como uma pessoa injusta, um tirano, ele levou a oferta para aplacar a ira de Deus. Vai que Deus me amaldiçoa. Já Abel não, ele levou como a devolução das bênçãos. O Senhor foi tão bom comigo que agora, Senhor, a única coisa que eu posso fazer é te agradecer. Lembre-se, querido, nós somos extremamente abençoados. Pensa comigo nesse instante, as bênçãos que você recebeu no dia de hoje, ou então no dia de ontem, ou em todos os momentos da sua vida. Nós temos tantas coisas legais. Nós temos saúde, nós temos a nossa esposa, nós temos o esposo, nós temos os filhos, nós temos pai, nós temos mãe, nós temos amigos, nós temos a igreja, nós temos o nosso trabalho. Por que não agradecer por isso? Vá e agradeça ao Senhor por meio das suas ofertas. E finalmente lembre-se de uma coisa, um foi rejeitado e outro foi aceito. Caim foi rejeitado, por quê? Porque Deus é ruim? Não. Caim foi rejeitado
porque ele ousou viver a vida como ele gostaria de viver. Já Abel não. Senhor, é isso que o Senhor deseja? Eu estou aqui. Uma entrega total. Lembre-se, Deus não foi injusto, por exemplo, com Judas. Judas quis forçar Jesus a viver da forma como ele achava. Por isso que ele entregou Jesus achando o quê? Não, se eu entregar Jesus, vai chegar uma hora lá, claro, ele vai se rebelar e ele vai mostrar aquilo que eu sei que ele é. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele vai se impor e vai se tornar o Rei dos Judeus. Ele foi rejeitado. Da mesma forma, Ananias e Safira foram rejeitados pelo Senhor. Pastor, mas eles deram lá, venderam o terreno e deram a sua oferta na igreja. Pois é. Mas depois fizeram o quê? Se arrependeram e tentaram pegar de volta. O Senhor não os aceitou. Agora, por outro lado, você tem Abel, o exemplo de Abel, né? Que se entregou totalmente. E Deus também aceita aqueles que têm a mesma atitude que Abel teve. Por exemplo, eu vejo aquele exemplo incrível de Maria Madalena, que levou o perfume. Judas, onde já se viu gastar tanto dinheiro num perfume, Jesus diz, calma, deixa. Ela está fazendo o certo, ela está me ungindo para a minha morte. Os pobres sempre tereis convosco. Jesus aceitou Maria. E há tantos outros que foram a ele. O melhor dessa vida não é viver a vida. A perspectiva do Evangelho diz que o melhor da vida é ser aceito por um Deus que quer nos receber de volta. Quando você olha para toda a sua existência, você vai ver que o maior valor, com certeza, é esse. Algumas pessoas, quando eu vou pelas igrejas, falam assim, mas pastor, pelo que eu devo ofertar? É simples, meu irmão. Quando você tem renda, você dizima, é 10%. Dízimo não é 5% e nem é 12%, é 10%. A palavra já diz. Aumentou a renda, você devolve o dízimo. Agora, todas as bênçãos que você tem na sua vida, você faz o quê? Você oferta. E quantas bênçãos? Por exemplo, você fez aniversário, não tenha dúvida. Vai lá na sua conta, pega o seu dinheiro, que você acha que é correspondente àquilo, leva na igreja e devolve como oferta. Agradeça a Deus. Ou então usa o 7Me, como hoje tanta gente está fazendo, eu mesmo uso o sistema do 7Me, aí no celular. Você teve o seu filho nasceu, você quer uma bênção maior do que essa, meu irmão? Em geral, nós levamos a criança para ser apresentada na igreja, é perfeito. Mas lembre-se, não é só isso. Eu preciso levar uma oferta para agradecer a Deus e dizer, Senhor, muito obrigado. Claro que a oferta não corresponde à bênção que o Senhor me deu, porque a vida do meu filho não tem preço, mas é só para expressar ao Senhor a minha alegria. Seu filho passou na escola, você sentiu que foi livre de um acidente, qualquer tipo de bênção que você percebeu na sua vida, faça uma coisa. Permita-se ser tocado pelo Espírito Santo. Senhor, eu vou levar uma oferta porque eu estou tão feliz e tão alegre. Não é possível, né, Senhor? Eu não quero ser como Caim. Eu quero ser como Abel. E é interessante, queridos, o que a Bíblia apresenta. Caim se tornou para sempre o representante dos inimigos de Deus. Tanto que ele viveu uma vida para viver sempre em choque com Deus. Ele criou uma civilização de pessoas infiéis. Já Abel, incrível, né? Viveu tão pouco tempo. Mas ele se tornou o quê? O exemplo eterno de homens e mulheres que fazem aquilo que Deus quer. Lá o livro de Hebreus vai citar o nome dele com honra para mostrar o seguinte, o caminho é esse, não importa o que aconteça. Preciso encerrando as minhas palavras, mas eu preciso perguntar para você, e aí? Você vai querer ser infiel como Caim ou você vai ser fiel como Abel? Eu apelo a você e para mim também, que nós sejamos como Abel, que nós entreguemos a nossa vida para sermos fiéis em todos os detalhes da nossa existência. Um exemplo que eu gosto muito é o irmão César. Ele era um ancião, é um ancião de uma das nossas igrejas lá em Lima, no Peru, país aqui não muito distante de nós. Fiel adventista, fiel pregador da palavra, envolvido em todas as atividades da igreja. Aí ele começou a pedir a Deus, Senhor, meu filho quer fazer teologia. E eu gostaria que o Senhor me desse o privilégio de ter um emprego melhor para eu ganhar mais, para que eu possa manter minha família, pagar o colégio do meu filho e um dia ele vai ser um pregador do evangelho, né? Ainda mais capacitado do que eu. Deus atendeu às suas preces. Ele conseguiu um emprego melhor e o filho foi para o colégio. Só que assim que o filho foi para o colégio, sabe o que aconteceu? Veio o Covid-19. E não somente aquele sonho que ele tinha de tratar melhor a família,
Mas também não pôde, né? Naquele instante não pôde mandar o filho, por quê? Porque com a Covid ele perdeu o emprego. Ele começou a pensar, Senhor, e agora? O que eu vou fazer? O que mais me chama a atenção é o seguinte, queridos, ele recebeu uma bolada ali da sua indenização. O dinheiro era porque foram muitos anos de trabalho, mas assim que chegou em casa com o dinheiro, ele separou o seu dízimo, separou a sua oferta e entregou lá na igreja, uma quantia alta, e esperou no Senhor. O mais incrível é o seguinte, que Deus faz milagres não somente no mundo, mas faz dentro da gente. Ele disse o seguinte, já que a coisa está assim, quer saber do negócio? Eu vou montar o meu negócio próprio. Ele sentiu o que é colocar a Deus como seu parceiro, seu sócio. O seu trabalho começou a prosperar mesmo no meio da pandemia. Ele começou a prosperar. Daqui a pouco arranjou um bom emprego, né, fixo, para ganhar mais do que ele ganhava no primeiro emprego. O filho conseguiu voltar para o colégio. E ele assim ficou tão feliz que ele falou assim, Senhor, já que eu não posso ir na casa das pessoas, quer saber de uma coisa? Eu vou começar a pregar o Evangelho por meio digital. E até os dias de hoje, esse nosso querido irmão tem sido fiel a Deus, não somente nos dízimos, nas ofertas, mas também na pregação do Evangelho. E Deus o tem honrado dessa forma. Queridão, vale ou não vale a pena colocar a Deus em primeiro lugar? Faça dele o primeiro na sua vida. E quando isso acontece conosco, nós somos abençoados, a nossa família é abençoada. O mundo todo é abençoado com a pregação do Evangelho, pela qual nós participamos. Eu queria orar por você, para que a minha entrega e a sua entrega possam ser completas ao Senhor nesse instante. Vamos falar com Ele? Querido Deus, muito obrigado, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós somos testemunhas disso. Então, Senhor, por favor, que nós nunca sejamos como Caim, mas que nós possamos ser entregues nas Tuas mãos como foi Abel. Nós possamos Te amar tanto, Senhor, que tudo aquilo que o Senhor nos pedir, nós possamos nos desprender para Te servir. Toma o nosso tempo, os nossos dons, os nossos talentos e também, Senhor, toma o nosso tesouro. Multiplica isso para que mais e mais pessoas possam Te conhecer e logo Cristo possa voltar para nos buscar. Se tem alguém, Senhor, aí em casa que está passando por um problema sério, problema de saúde, um problema de emprego, ainda mais nesse instante que nós estamos vivendo, acalma esse coração e revela-se para essa pessoa nesse instante. Nos dá essa graça, nos dá esse poder, nos traga aqui de volta amanhã para a gente continuar estudando a Tua Palavra. É o que nós te pedimos em Cristo, nosso Salvador. Amém. Obrigado pela sua atenção, Deus abençoe, um beijo e até a próxima.